boa tarde. Hoje nós vamos falar, né, sobre um percentual da população, é 1 a cada 5 pessoas que são altamente sensíveis. Não sei se vocês percebem, né, mas com toda essa mudança, né, da situação do país, está aparecendo na clínica pessoas com uma sensibilidade acima do normal. Então é sobre isso que nós estaremos falando hoje no programa Equilíbrio Emocional, que eu trouxe um expert, um especialista, Ronald Goodman, formado pela USP, que é do grupo Gender, grupo de gênero do Hospital das Clínicas, né, que atua há mais de 25 anos na clínica, ele tem consultório nos Jardins. E autor do livro O Jardim da Infância Perdida, da editora Paulus. Obrigada, Ronald, por você estar aqui. É uma honra, né, você vir aqui no Equilíbrio Emocional e falar para os nossos ouvintes, né, sobre esse novo traço de personalidade, até para as psicólogas que me assistem, né, para as psicólogas que eu faço supervisão, né, porque assim, isso é algo muito novo, né, que a gente não aprende na universidade e que você é um estudioso no assunto. Ronald, me conta, né, como que se define sensibilidade? Bom, primeiramente, deixa eu te agradecer, Bárbara, pelo convite, né, foi um convite muito gentil e para mim é um prazer estar aqui e um prazer maior ainda poder estar divulgando um pouco mais para as pessoas, quer dizer, uma nova leitura, é uma leitura diferenciada em relação a um traço de personalidade que é muito forte, né, as pessoas que nos buscam e que, infelizmente, é facilmente confundido com patologias e com as próprias dificuldades decorrentes desse traço de personalidade. Vou até antecipar, né, para quem está nos ouvindo, né, que assim, que muitas vezes é confundido com bipolaridade, não é isso, doutor Ronald? Isso. E me fala uma coisa, assim, quem são essas pessoas altamente sensíveis que, assim, que muitas vezes são diagnosticadas como bipolares e não são, é isso? Isso. Bom, a psicóloga que desenvolveu esse conceito de pessoas altamente sensíveis ou highly sensitive person é uma psicóloga americana chamada Elaine Aron. É uma psicóloga junguiana, quer dizer, ela se baseou nos conceitos de Jung. O Jung, ele já fez um trabalho super interessante fazendo uma pesquisa sobre os tipos psicológicos, que na realidade são os tipos de personalidade. Pessoas mais perceptivas, intuitivas, pessoas que usam mais a razão, a emoção. E aí ele criou uma gama, né, de vários tipos de personalidade que existem. Ela começou a fazer uma pesquisa sobre um tipo específico, que é o que a gente chama das pessoas altamente sensíveis, que representam 1 em cada 5 pessoas. Que são pessoas que têm algumas características que são bem peculiares. Sim. E assim, né, essas questões de autoestima que chega tanto na clínica, né, ou nós ouvimos dos próprios amigos, né, tô com a autoestima baixa, né, isso é uma dificuldade, né, assim, tem alguma correlação, né, com essa questão, com esse problema de sensibilidade? E assim, outra coisa, né, Rony, que assim, as pessoas chegam na clínica ou conversam com a gente, os próprios amigos, e falam assim, né, as pessoas que têm essa sensibilidade, assim, eu tenho um problema, eu quero ser fria, né, eu tenho esse senso de justiça, né, como que eu faço para não sofrer, né, com esse funcionamento dessas outras pessoas perversas, né, com diversas outras patologias, né, e assim, como que eu faço para me blindar? Tem uma receita? Você deve ouvir muito isso na clínica também. Eu, por exemplo, eu fico com injustiça, com deslealdade, né, com falta ética, algo que assim me fere muito, né? Eu não consigo lidar com essas puxação de tapete hoje em dia, as pessoas querem subir na carreira e puxar. Então assim, isso me fere, principalmente quando assim atinge pessoas de uma cultura, de um nível social mais baixo, isso me dói demais. E eu compro briga por essas pessoas para defender. Então, Bárbara, o que você está trazendo, inclusive, é um traço muito forte de pessoas que são altamente sensíveis, que é uma das dificuldades
e na verdade, características muito fortes, exatamente esse senso de valores e justiça, de moral, que é de justiça, extremamente alto. São pessoas, a maioria são pessoas extremamente inteligentes, Sim. pessoas com um senso de valores muito elevados, mas que elas são atingidas, né? É o que eu costumo dizer, são normalmente aquelas pessoas que são defensoras dos fracos e oprimidos. Eu sou, Rony. Né? São aquelas pessoas que não conseguem ficar caladas diante de qualquer tipo de injustiça, de diferenças. Só que, claro, isso eu acho que é muito legal, é importante que hajam pessoas assim. Agora o problema é qual que é o limite até onde essas pessoas podem ir e como é que elas também podem se proteger num mundo e numa cultura que, infelizmente, não privilegia tanto as questões de sensibilidade, numa cultura que, até pela própria competitividade cada vez maior, vamos dizer, a gente vive numa selva de pedra, né? Competitivo. Sabe? É a seleção natural cada vez mais forte. E nessa seleção natural sobrevivem os mais fortes. Sim. E aí entenda-se por fortes pessoas que são mais pragmáticas, duras. Né? Basta ver, né, um ambiente corporativo, né, como é que funciona. Então, infelizmente, essas questões, isso a gente aprende desde criança. Mas né? você não acha que são valores? Porque eu falo assim, né, dos valores que foi me passado, né, e assim, eu percebo que as pessoas, né, as famílias, não sei, estão passando uns valores muito invertidos. Você não acha que é os valores que, de repente, assim, que faz essas pessoas terem esse senso de Pois justiça? Começa desde a infância, quer dizer, crianças que são educadas, entre aspas, para serem bem-sucedidas, ao invés de terem uma formação ética e se preocuparem com outros, se tornarem bons seres humanos. Quer dizer, infelizmente, essa sociedade está cada vez mais se forjando nesse sentido de se privilegiar pessoas que, entre aspas, que a gente chama de winner, né? Que já é um termo meio negativo, meio pejorativo, né? Quer dizer, então, se você é um winner, significa que existem os losers, né? Existem os perdedores. E aí, como é que isso? Perdedor quem que é? Uma pessoa que não tem essas características, não tem essa habilidade de se impor sobre outros, que vai passar por cima de outras pessoas facilmente para chegar lá em cima. É o objetivo, né? Quer dizer, se a gente até pensar nesse jogo, um jogo baseado nessas regras, então ela vai privilegiar pessoas que se importam menos com o outro. Daí, por exemplo, o perfil do psicopata, por exemplo, que a gente imagina que só existem nos filmes de televisão. Existe no ambiente corporativo. Daí ele favorece cada vez mais. Quer dizer, são pessoas que não sentem culpa, não se importam tanto com o outro. Com a dor do outro, né? Como o psicopata tem isso, ele quer chegar ao objetivo dele a qualquer custo. Pois é. Mas eu falo que ele sobe e desce, a gente percebe. Muitas vezes demora para descer, mas desce, hein, Rony? Sim. E assim, o que falar para essas pessoas? Como se blindar? Paciente que chega lá no teu consultório, assim... Eu penso o seguinte, apesar a gente estar falando de questões culturais, no mundo que a gente vive, que infelizmente existem questões de realidade, né? A gente não vive num mundo perfeito, né? Em que essa questão da sobrevivência, do mercado de trabalho, da competição, ela está aí, existem algumas regras. E as máscaras sociais, o que a gente chama, né? Todos nós, assim, imagina o ser humano como se fosse uma casa. Uma casa precisa ser protegida. Você não pode deixar uma casa o tempo inteiro escancarada, com janelas abertas e fechadas. Ela é totalmente aberta, exposta, para que as pessoas entram e saiam a hora que elas quiserem. Pessoas que são mais sensíveis, elas têm, por natureza, essa característica de uma transparência, porque existe para elas uma confiança
um ser humano, é como cabeça de criança. A criança confia demais no outro. Qual que é o perigo que uma criança normalmente passa? Ela confia demais nas coisas, nas pessoas, e aí ela está à mercê e ela se torna muito mais vulnerável. A questão das pessoas que são mais sensíveis é mais ou menos similar a essa. São pessoas que, no íntimo, tá, ao contrário da maioria, que parte sempre da desconfiança, são pessoas que têm essa questão do amor, de uma relação de afeto, ela vem sempre muito forte. São pessoas muito empáticas. Elas sempre vão ter uma facilidade enorme de se colocar no lugar do outro. Vamos partir do bem, em primeiro lugar. Desconsideram o que a gente chama de maldade. E acabam ficando muito expostas, vulneráveis, que nem essa casa que está aí, em que não se constrói muros. Então, num ambiente corporativo, num ambiente em que de competição, elas vão ser facilmente atingidas. Então, respondendo a tua pergunta, né? Elas precisam sim aprender a jogar um pouquinho mais esse jogo social. Precisam aprender a se proteger, a construir algumas máscaras. Construir máscaras, quando a gente fala o que é aprender a ser político, né? Que é uma palavra hoje em dia bastante criticada, né? Que tem um sentido muito pejorativo, mas se você pegar no sentido original, o que significa ser político? Aprender a se relacionar, aprender a lidar com as diferenças. Aliás, uma das dificuldades das pessoas mais sensíveis é imaginar que o outro, como aliás a maioria das pessoas, é imaginar que o outro pensa da mesma forma. Por isso que também são pessoas que se importam demais também com o outro. São pessoas que criam expectativas em demasiado, porque elas se cobram demais. Elas têm uma cobrança de desempenho muito alta, de performance. Então sofrem demais com isso. São pessoas que se preocupam demais com a imagem perante as pessoas. Elas têm uma necessidade de aprovação muito grande. Talvez também muito decorrente de questões de baixa autoestima. Como são pessoas que foram educadas para reprimirem essa sensibilidade, esse lado afetivo delas, porque se elas forem muito afetivas, quer dizer, qual que é a regra social? Elas vão ser presas fáceis, né? Então elas têm que reprimir uma necessidade. E aí constroem máscaras e começam a muitas vezes a deprimir, porque não estão acolhendo uma necessidade que é básica delas, que é expressar os sentimentos e as emoções que estão muito fortes ali. Por isso que é importante, né? Eu acho que a terapia, né, para aprender com o analista, né, essa blindagem. Como é que você constrói um muro que não máscara, seja né, tão rígido, tá? Mas que ao mesmo tempo não te deixe tão frágil, exposta e que você possa ter espaço para você ser um pouco mais você mesmo e se colocar. E sofrer menos, né? Sem dúvida. E, Ronald, me fala uma coisa, né, assim, e a doença mental que muitas vezes esses pacientes, né, essas pessoas são diagnosticadas, não sei se eu posso falar de uma maneira errada, né, mas pelo que nós temos né, na literatura, no DSM, né, com esse perfil psicológico desse traço de personalidade? Normalmente as pessoas que vão buscar ajuda tanto com psicólogos como psiquiatras, ainda mais nessa cultura medicamentosa, né, que a gente vive cada vez mais uma cultura em que se diagnostica, né, quer dizer, todos são diagnosticados. Pode sentir dor, né? Hoje em dia os pacientes não toleram essa dor emocional. Qualquer forma de conduta vira patologia. E dá-lhe medicação. Pois é. Então,
porque pessoas altamente sensíveis, elas têm uma característica que é básica do ser humano, a maioria dos seres humanos tem isso, mas ela tem essa característica que é acentuada, que é o que a gente acentuada, que é o que a gente chama de ciclotimia. Ciclotimia é oscilação de humor. Então, todos nós temos isso. Tem momentos em que a gente está um pouco mais para baixo, tem momentos que a gente está mais deprimido, isso não quer dizer que a gente esteja numa depressão. Tem momentos que a gente está mais eufórico, acorda bem, nada como um dia depois do outro. Agora, pessoas que são mais sensíveis, que têm essa sensibilidade mais forte, é como se elas sentissem um colorido da vida muito mais intenso. Então, essas oscilações, elas aparecem de uma forma mais acentuosa, mais acentuada. Então, quando elas estão bem, elas estão normalmente muito bem. E elas expressam isso facilmente para as pessoas, elas contagiam as pessoas com o bom humor delas, elas se tornam muito empáticas, atraem facilmente as pessoas para o lado delas. Agora, quando elas não estão bem, elas têm uma necessidade enorme de reclusão, normalmente, então precisam estar mais sozinhas, introspectivas. Mesmo quando, e não necessariamente quando não estão bem, às vezes é necessário. Elas precisam de mais tempo para processar os estímulos. E aí elas são confundidas, por exemplo, na necessidade de se isolarem, são facilmente confundidas como pessoas depressivas. Quando estão muito bem, é confundido com euforia. Então, normalmente o diagnóstico que é mais comum de elas serem enquadradas como bipolares. E aí os psiquiatras entucham a medicação para bipolar, por isso que elas não saem desse ciclo. Quer dizer, aí vai criar que esse é um problema da cultura que nós vivemos, em que existe um padrão de comportamento que é ditado, né, na sociedade, e que tudo que foge a esse padrão, ou seja, o que a gente chama de normalidade, né? Qual é o nível de comportamento, de humor que as pessoas deveriam ter para serem taxadas como pessoas normais, mais equilibradas. Então são pessoas assim com um tom de humor mais moderado, né? Pessoas que não sentem nem muito as coisas, nem com muita intensidade, e nem são melancólicas, pessoas, vamos dizer, mais mornas, vamos chamar assim. A medicação, ela procura fazer isso. Ela anestesia, né? Anestesia, o ser humano. Ela cria o ser humano para ele funcionar no padrão exigido pela sociedade. Dessa normalidade. E aí corre o risco dessas pessoas se despersonalizarem. Além da repressão. Isso é muito grave. É sério. Rony, vamos para um break comercial e nós voltamos já para a gente falar como os pais lidam, né, com essas crianças altamente sensíveis. Volto já. SCS TV, da cidade para você. SCS TV, da cidade para você. SCS TV, da cidade para você. SCS TV, a TV para você. Olá, estamos de volta hoje com o nosso programa Equilíbrio Emocional e falando sobre essa alta taxa de sensibilidade, né, em que as pessoas expressam essa sensibilidade e muitas vezes não é entendida por essa sociedade que nós vivemos. Né? Estou aqui com o Dr. Ronald Goodman, especialista nesse novo traço de personalidade. Doutor, vamos retomar o nosso bate-papo, né? E assim, como os pais devem lidar com essas questões, com essas dificuldades afetivas dos filhos altamente sensíveis, né? Com as questões profissionais, né? Que sugestão que você dá para os nossos ouvintes, né? Que de repente se identifique e fala, nossa, meu filho é assim, ele sofre na escola, ele vai defender o outro, né? Ele sofre bullying, ou ele fica mais recluso e as pessoas taxam ele como tímido, né? Isso. O que falar desses pais que não ouvem? A gente volta à questão da cultura. O que a cultura privilegia? Quando a gente fala que, para essas famílias, que o problema não é a sensibilidade dos filhos, mas o problema é essa baixa autoestima que eles acabam construindo por essa perversidade por eles desse mundo. por eles reprimirem
de alguma forma, não valorizarem essas características que são extremamente importantes. Agora, então, já respondendo um pouco a tua questão, é muito importante, tá, que essas crianças, se eles perceberem que existe esse traço da sensibilidade, que é muito forte, que eles possam favorecer e estimular para que eles tenham espaço e desenvolvam e possam expressar, ter canais de expressão, e são muitos. Por exemplo, que criança desenvolva, vá fazer artes, música, normalmente são bons escritores, Sim. tem tantos canais, e que vai favorecer uma construção de uma boa autoestima. Até para dizer para essas crianças, né, que assim, não é errado ser sensível. Claro. É porque eu ouço, eu acho que você deve ouvir na clínica também, né? Sim. Assim, né? Será que é errado eu ser sensível? Será que é errado eu viver nesse mundo e me preocupar com o outro? Eu, no meu ponto de vista, como pessoa, nem como analista, eu acho assim que é uma característica extremamente privilegiada as pessoas que são sensíveis. Posso falar assim, Ronald? Sim, não, com certeza. É que, infelizmente, a maioria das pessoas associam sensibilidade à fraqueza. Com fraqueza, com enfraquecimento. Principalmente no mundo masculino. Quer dizer, hoje a sociedade está mudando. Aquilo que estávamos conversando, né? Eu acho que os paradigmas, aquele modelo do homem, do macho alfa, né? Daquele homem que é forte, que tem que ser duro, tem que reprimir as emoções, eu acho que está sendo revisto, repaginado de alguma forma. Então eu acho que é muito importante, mas tanto para homens como mulheres, mesmo as mulheres mais contemporâneas, né, que estão de alguma forma imaginando muitas que o poder, né, advém na medida que elas começam a se transformar em homens que nunca vão se transformar. Quer dizer, pode gravar um outro programa aqui, entra na questão da bulimia, da anorexia, né? Que assim, eu acho que é muito decorrente dessa mudança de gênero, mas a gente vai falar num outro programa. Isso. Para mim não te cortar e nós não mudarmos, mas é tanta coisa que esse Dr. Ronald tem para passar pra gente que eu fico aqui babando. Ronald, e assim a relação da medicação com as pessoas altamente sensíveis, né? O que você tem para dizer? Então, eu acho que, é claro que a medicação muitas vezes, dependendo do grau de sofrimento físico, emocional, claro que a medicação ela pode ser de ajuda. O que pode se dizer que por característica da própria natureza das pessoas que são mais sensíveis, que são muito... elas têm uma tolerância muito baixa à medicação, normalmente são hipersensíveis, então normalmente nas doses das medicações elas precisam de doses mínimas, então já começa por aí. Muitos dos médicos psiquiatras não têm esse conhecimento dessa sensibilidade, então o que é muito comum a gente escutar de pessoas que são pessoas altamente sensíveis que são hipermedicadas. Então, elas, com doses pequenas, elas reagem de uma forma muito intensa. Não estou falando que a medicação não seja importante. Não, sim, é super tá? importante. Isso de um lado. De outro lado, o que eu acho que precisa se tomar cuidado para saber qual que é... É claro que eu acho que o ser humano... ninguém gosta de... claro que todos nós temos uma tolerância, uma intolerância à dor. Ninguém gosta de sofrer, sabe? Então a medicação, se de alguma forma vai ajudar a dessensibilizar um pouco, né? E ajudar nesse sofrimento, pode ser bom. Mas também a gente também tem que encontrar a medida para que essas pessoas também não deixem de sentir o que é necessário. Porque essa, né, eu acho que assim, é uma questão que está sendo muito importante, né? Eu falo nesse ano, ultimamente, né, assim, essa dificuldade em lidar com a dor. Né? Desde jovens, eu estou pegando na clínica, até adultos, né, como bloqueiam. Né? Olha, virou uma epidemia na clínica. Existe uma intolerância hoje, a gente vive numa sociedade que é uma tolerância zero. Qualquer
qualquer nível de angústia. A gente costuma dizer, como psicólogo, angústia ela é necessária. Se você não tiver angústia, você não vai mudar. Ela é o termômetro, a mesma coisa que uma febre. Se você não sentir febre, como é que você vai saber que teu corpo tem alguma coisa desregulada? Então a angústia é um termômetro, é necessária para que você, que te mobilize para uma mudança. Se você não entra em contato com essa angústia, minimamente, você vai ficar vai ser esse ser morno, sem mudança, resignado ou E que passa passivo. pela vida, né? Pois Eu acho é. tão triste que uma pessoa passa pela vida assim, não tem mudanças. E assim, e como tratar essas pessoas, doutor, para finalizar o nosso programa, porque eu queria ficar falando muito com você aqui. Então, o que eu uso no consultório, que é uma modalidade de psicoterapia, existem várias formas de psicoterapia. O que a gente chama de psicoterapia focal breve. Focal porque o foco É a sensibilidade. é a questão da sensibilidade. As pessoas chegam com essa queixa, ou seja, tem um trabalho que é quase um trabalho de orientação, é um trabalho mais direcionado no sentido de ajudar a essas pessoas a desenvolverem a melhor ferramenta delas, que é a questão da sensibilidade. Primeiro é um trabalho de desconstrução de uma autoimagem, porque normalmente a maioria das pessoas chegam com uma autoestima baixa, imaginam que o problema é a sensibilidade, mas não é, o problema é a baixa autoestima. Então, desconstruir esse conceito da própria sensibilidade e de como elas foram, daquilo que elas acreditaram ao longo da vida delas, né? Como se fossem pessoas com menos capacidade e elas começarem a entender um pouco qual a importância de algumas dessas características delas, que tem a ver com a sensibilidade. Por exemplo, são pessoas extremamente intuitivas, são pessoas que têm uma capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, que é fantástica. Ou seja, em qualquer cultura e sociedade, se elas puderem usar só dessas duas, e tem muitas outras, né, capacidades, elas vão estar um passo à frente sempre. Vão estar muito próximas de entender o outro, por maior que seja a diferença. Isso é muito necessário, né, na sociedade que a gente vive. Então, é esse trabalho, primeiro de desconstrução de uma identidade, de um resgate de uma autoestima e desenvolver alguns recursos para também que elas possam se proteger na sociedade que a gente vive. Formidável, doutor Ronald. Até porque, acho que assim, né, vou estar falando para as orientadoras de colégio, assistir esse teu programa, né, assim, que foi brilhante, né, assim, o quanto você é estudioso, né, mandar um beijo para a Alessandra Weinstein, do Núcleo de Aprendizagem, que é uma outra pessoa extremamente sensível. Um beijo, Ale, mulher do Dr. Rubens Weinstein, que é o melhor neurologista em déficit de atenção, para as escolas, né, porque acho que as escolas também precisam se apoderar desse traço, né, que tem inúmeras crianças que sofrem e muitas vezes, né, os profissionais não sabem, né, desse novo traço e como tratar, o que fazer, né, como direcionar. Né, vou estar enviando para os meus amigos psiquiatras, para os médicos, né, que assistem o equilíbrio emocional, para saber que de repente pode entrar em contato. Né? O Ronald tem um consultório nos Jardins, né, faz grupos de pacientes, dá supervisão, de repente você pode supervisionar esses médicos. Ontem mesmo eu estava falando com um chefe da ortopedia de um hospital grande em São Paulo, e ele estava falando desse problema. Né, que ele faz gestão na equipe da ortopedia. É alguém que eu vou estar passando teu telefone para de repente fazer uma supervisão para como Eu acho que muito importante, aliás, a gente vive numa sociedade que eu acho que o grande desafio cada vez mais é as pessoas aprenderem a lidar com as diferenças. Estamos falando de um traço, agora existem muitos traços de personalidade. Infelizmente a gente vive numa época em que as pessoas estão querendo impor as suas próprias verdades e formas de ser para o outro. Uma época muito egoísta, né? Eu tô achando o mundo muito egoísta, ninguém tem sensibilidade. Não todo mundo, mas assim, né?
que antigamente acho que não era tanto. Pois né, é, Ronald? ou seja, cada um, na verdade, eu estou dando o exemplo, a Sim. gente está trazendo a questão dos mais sensíveis, Sim. mas que eles também têm que aprender a desenvolver aquilo que eles têm de melhor. E ou seja, Aproveitar isso, cada né? um vai contribuir com o próprio traço de personalidade. Existem pessoas que são mais pragmáticas, mais objetivas, mais racionais, e que também elas podem, em associação a pessoas mais sensíveis também, se criar um núcleo super forte. Perfeito. Bem, Ronald, infelizmente eu fico por aqui, queria falar muito mais com você, e eu acho que todo mundo que está nos assistindo também, né? E vou terminar o nosso programa falando para você que é sensível, para você que conhece alguém sensível, né? Trabalhe esse teu traço para um lado positivo. Ó, até me arrepia, não estou falando da Bárbara psicóloga, estou falando da Bárbara como um todo, né? Trabalhe isso porque eu acho que é o diferencial, não só para o sucesso, né? Para a sua trajetória de vida, né? E para quem você convive, né? É algo que eu, assim, que eu admiro as pessoas sensíveis. Eu sou uma pessoa sensível, né? São meus amigos, os meus pacientes sabem, né, desse meu traço e do quanto eu quero ajudar as pessoas sempre a crescer, a ter o melhor. Tá certo? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até quinta-feira. Tchau!